Boa noite. Estamos aguardando nosso convidado. Oi, Sandro. Boa noite, Ju. Tudo Boa bem, noite. querida? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos aí também que estão entrando. Aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Já temos 4 pessoas. E aí, Ju, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E por aí? Aqui tá tudo indo, né? A gente tem alguns desencontros de vez em quando aqui, mas a gente vai, né? Hoje eu Assim, quero até pedir desculpa ao pessoal aí que eu não tô tão bem quanto eu poderia, mas nós vamos participar aqui da live e espero poder ajudar todos aí e também que todos nos ajudem, né? Porque a gente tem que sempre, como servidor público, ficar unido para a gente poder lutar contra injustiças e fazer o melhor trabalho que a gente pode também. É isso aí, a gente está aqui para cooperar. Espero poder cooperar com todos aí nessa eleição e vamos embora. com certeza. Então, acho que a gente já pode começar. A gente está aqui pela transparência eleitoral, numa série de lives, né? Além da missão, cartórios eleitorais em foco. Essa é a quarta live. Hoje eu sou Juliana Almeida, né? Sou voluntária da Transparência Eleitoral e sou servidora da Justiça Eleitoral do TRE de Minas. Hoje nós estamos com um colega meu, né, de TRE de Minas, que é o Sandro Leonel Brum. Ele é bacharel em Direito desde 2002, analista judiciário do TRE de Minas desde 2007 e foi chefe do cartório eleitoral de Lagoa Santa de 2012 a 2022. É isso, Sandro? Isso Participou mesmo. de grupo do TSE para implementar a transferência temporária de eleitores de ofício de Parobé, Rio Grande do Sul, sendo o redator do relatório final. Tem vasta experiência em informática, com certeza, ajuda muitos colegas. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, implementou o uso de WhatsApp Messenger para otimizar o processo de intimação de mesários e auxiliares, reduzindo custos e aumentando a eficiência, o que lhe rendeu o primeiro lugar no Prêmio de Inovação Eleitoral do TSE, agora de 2024, na categoria Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Sandro. Agora a palavra é sua. Obrigado, Juliana. Nós sempre tentando inovar, né, aí com o nosso trabalho. É claro que a Justiça Eleitoral vem sempre evoluindo, né, com a urna eletrônica e vários procedimentos aí. Hoje o processo judicial eletrônico, né, que a gente tem aí, hoje não existe mais processo físico. Também uma grande iniciativa aí para sustentabilidade, né, e agilidade também, porque evita aí de os processos ter que ficar tramitando fisicamente e dessa forma a agilidade é muito maior, né? Eu quero agradecer a todos que estão presentes aí, quero agradecer a Juliana pelo convite, a Transparência Brasil também, Transparência Eleitoral Brasil, que é muito importante aí para o trabalho de afirmação, né, do voto eletrônico. O voto eletrônico foi muito questionado durante os últimos tempos aí. A Justiça Eleitoral já chegou a ter mais de 90% de confiabilidade, de aceitação da população. Isso foi degradado por notícias inverídicas, né? E a gente espera recuperar da população aí com o tempo essa nossa confiabilidade novamente. Os processos eleitorais são totalmente transparentes, né? A gente tem o procedimento de carga das urnas, né, Ju? Todo um procedimento de confiabilidade das urnas eletrônicas, onde logo na carga ali a gente emite um número que é um hash que vai acompanhar o processo de votação até a apuração.
né, esse hash não, ele fica acompanhado aos votos dos eleitores e quando ele entra lá nos servidores do TSE para poder fazer o cômputo dos votos, é só aquele número daquela determinada urna que entra. Se tentarem burlar aquele voto, aquela urna, não existe essa possibilidade, né? Então, é um processo com várias camadas de segurança, onde a Justiça Eleitoral visa aí gerar a total transparência e confiabilidade para o eleitor. São as eleições mais rápidas do mundo em termos de apuração, em termos de voto também, creio eu, né? Então, a Justiça Eleitoral tem todo o know-how aí e a gente confia muito, né, Ju? A gente que é servidor da Justiça Eleitoral, somos servidores da Justiça Eleitoral, temos total confiança no processo eleitoral, né? A gente costuma falar assim, que nas outras lives assim que a gente teve, essa visão da urna, do dia da eleição, as pessoas têm um pouco, né? Ver a urna, ver a sessão eleitoral, mas do cartório em si, que é onde a gente está, as pessoas não têm muita noção do que a gente faz, né? Você sabe descrever para a gente, assim, um pouquinho do que a gente faz no ano de eleição, não só no dia da eleição, né? Porque tem toda uma logística também. Você até é, assim, um expert de dicas, assim, diferenciadas, mas fora isso também, assim, desde o que a gente acabou de sair do fechamento de cadastro, né? Agora já começa um outro processo, do processo eleitoral em si mesmo, né? Fora da eleição, né? Do dia da eleição em si, tem todo o trabalho por fora que é o cartório eleitoral que exerce, né? Você saberia descrever para a gente assim, lembraria de alguma coisa, uma curiosidade, que acharem interessante? Vamos ver se eu lembro aqui, né, Ju? Pois é, agora Aham, acabou o fechamento do cadastro, ele se aham. dá 150 dias antes, né, das eleições, e com isso, para a gente poder preparar, para poder colocar todos os eleitores ali, os candidatos naquela urna para a pessoa votar, né, os candidatos respectivos daquelas sessões. Agora acontece um procedimento aí que a gente vai, nesse momento, a gente está terminando de depurar o cadastro eleitoral, quem que vai para a urna, por exemplo. Os condenados e os falecidos, né, os condenados criminalmente e os falecidos, eles não podem votar. Então, a gente tem que lançar no nosso sistema todas essas pessoas para que eles não entrem na urna eletrônica, né? Para Esse que controle é o cartório que faz, né? isso é a gente que faz, né? E a gente vai fazendo até o dia antes da eleição, né? Quando não entra no sistema, a gente coloca manual lá no caderno de Caderno. votação, né? Que a pessoa está impedida ou falecida, né? E aí a gente assegura a lisura do processo, né? Vai chegar agora a gente tem que fazer todos os atos aí, né? Dos sistemas eleitorais, né? Já começa daqui a pouco. Daqui a pouco vem a lacração do código da urna, né? E dos sistemas eleitorais. Todos os códigos são abertos para a sociedade e chega um momento que eles são lacrados digitalmente, ficam numa sala cofre do TSE para que não sejam alterados, e aí eles vão para dentro dos computadores da Justiça Eleitoral para a gente poder dar a carga nas urnas. O que é a carga nas urnas, gente? A gente pega aquelas informações dos eleitores, dos candidatos, né, das sessões eleitorais e junta tudo num sistema que a gente tem lá. E aí a gente prepara as mídias de carga das urnas. Essas mídias contêm todos esses dados discriminados ali por sessões, né? A gente vai inserir nas urnas, a gente puxa do nosso sistema e grava nessas mídias, e aí a gente leva as mídias para as urnas, e lá nessas Que são urnas a tipo um gente... pendrive, né? Isso, é uma mídia flash, né? Uma quadradinha assim. A gente leva lá para a urna e dá a carga. Quer dizer, vai entrar na urna só aqueles eleitores daquela sessão,
os candidatos daquela cidade, né, no caso das eleições municipais aí, né, Belo Horizonte vai gerar uma mídia diferente daqui, né, e também a segurança da urna, todo aquele aparato para que o voto, o sistema da urna, para que possa ser exercido o voto, né? Então, as urnas, elas são, nesse momento, individualizadas, e ali também elas são lacradas com lacres físicos, né? Os compartimentos das mídias, para que ninguém insira alguma mídia ali, né? Quero reafirmar aqui a segurança da urna. A urna é offline, ela não é conectada em nenhuma rede, nem cabeada e nem Wi-Fi, né? O que aumenta totalmente aí a segurança, torna ela uma isolada, né, do mundo digital, e dessa forma só quem vai votar ali é que consegue acessar o seu voto, né? Hoje as urnas praticamente todas aí, eu acho que todas já, né, tem a configuração biométrica. Então, naquelas cidades onde a biometria já está bem avançada, a pessoa que vai votar, ela coloca o dedão lá na urna, no terminal do mesário, o terminal do mesário habilita a urna para aquela pessoa, né? E quando isso não acontece, o mesário tem que informar ali, né, que ele está habilitando a urna. Então, ele também ele participa também da segurança da urna, né? E, enfim, aí é só a felicidade, o exercício do voto, né? Depois, os votos eles são retirados da urna num pendrive, né? Que chama mídia de resultado. Aqui para a gente chama mídia de resultado, é um pendrive grandão, assim, que só ele que entra na urna, ele é próprio da urna, ele não entra, nenhuma outra mídia entra ali na urna, né? E aí eles são ligados lá no computador da Justiça Eleitoral ou no sistema JE Connect e são transmitidos lá para o TSE. Como eu disse, eles têm um código ali que vai desde da carga da urna, que a urna emite ali no momento da carga um comprovante em fita de papel impresso, né? E tem um código hash que segue aquele voto, aquela programação digital ali, né, que a gente chama de mídia, o sistema digital, até chegar lá no TSE. Só essa urna que tem aquele número é que já está sendo esperada lá para ser recebida, porque quando a gente dá carga na urna, a gente envia a correspondência, que chama, né? A correspondência é o número que foi gerado ali naquela urna lá para o TSE. Então, os computadores lá do TSE estão esperando a recepção daquele pacote de dados daquela urna específica, né? A carga que você está falando aí é uma cerimônia, né? É uma É um dia cerimônia especial marcado no pública. edital pelo juiz, pública. E aí você está falando aí, eu estou lembrando que a gente sempre convoca, publica, e pelo menos aqui a gente não tem o comparecimento do público, né? Das pessoas, a gente não tem um comparecimento, né? Muitas vezes você entrou em 2007, eu entrei em 2006 na Justiça Eleitoral, e não tinha tanto questionamento, como você falou, a confiabilidade da Justiça Eleitoral, pelas pessoas, né, pela população, era enorme. E essa confiança foi caindo, mas nós não fomos procurados, né, para entender. Essas cerimônias sempre foram abertas, né? Igual você está explicando aí, numa cerimônia dessa a gente tem oportunidade de explicar, mas eu, pelo menos aqui, nunca tive acompanhamento de ninguém, não sei aí na sua zona, É, né? Para a gente poder mostrar o que você está falando, às vezes fica meio vago assim, mas na prática, assim, se uma pessoa acompanhasse, ficaria mais visível, né? Às vezes até quando, não sei se já aconteceu com você, às vezes um promotor ou uma promotora que acompanha fala, nossa, mas é assim então que funciona, né? Quando a pessoa visualiza isso, ela consegue entender melhor como que funciona o processo. Né? exatamente. Quando a pessoa consegue perceber ali o procedimento todo, né? Inclusive, essas cerimônias, como você disse, elas são públicas, são publicadas em editais antecipadamente, né? Com prazo da lei que a gente tem que cumprir, né? Esse prazo legal para poder fazer essa cerimônia. E a gente sempre fez aqui, o cartório eleitoral ele mudou essa semana que passou, mas
a gente estava dentro do fórum e a gente sempre usou o salão do júri do fórum. Então, a gente pegava ali advogados, políticos mesmo estavam transitando ali, juízes eleitorais, promotores, estagiários, OAB, todo mundo, né? A gente tem que convocar a OAB, o Ministério Público, todo mundo para participar dessa cerimônia, caso eles queiram. E a gente chamava eles, né? E no final da carga, a gente tem que pegar... Final não, né? Ali quando a gente está dando carga, a gente tem que pegar uma urna, a gente sempre pega a urna que tem menos eleitores para facilitar o nosso trabalho aqui, né? A gente tem que votar pelo menos 10% dessa urna em teste. A gente utiliza um sistema que força a votação ali no dia, né? E a gente pega e vota nas cédulas, né? A gente pega aqui as cédulas mesmo, a gente pede o promotor de justiça, o juiz, o estagiário, todo mundo que estiver lá, a gente pede, ó, vota aqui no candidato que você quiser. Não precisa ser o que você votou na eleição, mas vamos votar na cédula aqui primeiro, né? Aí a gente vai lá, confere o voto, você colocando o mesmo voto que você votou na cédula lá na urna, a gente verifica isso, né? Aí a gente vai e depois que encerra, todo mundo vota, né? Esses 10% aí ou mais votam, a gente pega e faz uma conferência do que houve o voto no papel e do que houve o voto na urna eletrônica, que sempre bate, né? Existe também esse procedimento realizado no dia das eleições, né? Como chama-se votação paralela. Isso, chama-se votação paralela que chama ainda? Eu acho que mudou, né? Mas é votação paralela. A gente fala de votação paralela porque é um nome tradicional que tinha já há muito tempo, né? E a gente, mas é uma votação paralela, né? Todos os TREs do Brasil, eles têm que sortear, eram 5 urnas, agora são 10, né, Ju? Eles têm que sortear 10 urnas aqui no estado de Minas Gerais, são 10 urnas, sorteia no sábado anterior à eleição essas 10 urnas, né? Aí essas urnas são levadas lá para o TRE, num ambiente todo filmado. Eles fazem esse mesmo procedimento que eu falei com vocês aí. Eles votam no papel e transferem o voto do papel para a urna, né? Digitando na urna. E aí, no final do dia, eles apuram os papéis e as urnas. Então, quer dizer, a falar, a urna está preparada para isso, está preparada para aquilo, isso não existe, né? Isso aí é pura balela e a gente sabe que o sistema todo... Nunca deu um erro, nunca deu uma falha, né? Nunca na história da justiça eleitoral. Inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, isso a nível nacional, há uma auditoria das urnas, né? O pessoal não sabe que há auditoria. Essa é uma das auditorias que existem. Existe também aquela conferência da REST, né? No dia que a gente pode colocar um disquete preparado lá da Justiça Eleitoral, um disquete não, um pendrive, né? Pendrive. O disquete está revelando a minha idade. Aí a gente coloca um pendrive da Justiça Eleitoral lá com um programa próprio da Justiça Eleitoral, que só a Justiça Eleitoral tem, e ele vai fazer a conferência do programa. Se o programa está todo... ele audita o programa, é a auditoria das urnas que chama essa cerimônia, né? Então, também são sorteadas aí no Brasil todo, a gente já caiu numa aqui, hoje não sei se você já caiu, né? Não. E eu acho que a gente tem que fazer hoje aí, obrigatoriamente, pelo menos em algumas urnas aí, né? Em uma urna e tal, a gente tem que fazer essa cerimônia. Eu não estou lembrado, não, que eu já me afastei da chefia há uns 2 anos e não estou me lembrando. Mas, enfim, o processo é o mais seguro do mundo mesmo, não tem, assim, dúvidas disso, né? Eu, como entendedor da informática, eu confio demais, né? Uhum. Qual que é a sua visão, assim, do papel da Justiça Eleitoral e do seu trabalho na organização das eleições? Na organização em si mesmo? Olha, eu acho que se não fosse a Justiça Eleitoral, as eleições seriam uma bagunça, né? A gente lembra de quando, eu lembro pelo menos, de quando a Justiça Eleitoral, a votação era em cédulas de papel, né? Essas cédulas de papel, as urnas de lona eram roubadas, né? Acontecia de tudo, o papel era alterado, hoje não existe isso. Então, eu acho que o trabalho da Justiça Eleitoral ele é essencial na garantia da cidadania do povo, né, do exercício do direito-dever do voto, né, porque o voto é um direito, mas também é um dever aqui no Brasil, porque ele é obrigatório, né? Então,
esse direito-dever da população, ele é assegurado, a sua lisura é totalmente assegurada pela Justiça Eleitoral. Não só o voto, né, mas também o processo fiscalizatório da Justiça Eleitoral, né, porque existem também os abusos de poderes político, econômico, abuso de poder religioso, né, violência. Hoje já tem aí na resolução nova aí, das representações, existe o abuso contra a mulher, né? Então, candidatos que difamavam aí as mulheres também vão responder, né, por abusos. O abuso do poder econômico é muito grave, né, que é aquele eleitor que compra o voto, que distribui dinheiro, e isso gera um desequilíbrio, né? Antigamente tinha aqueles showmício, né? Então, o cara contratava, quem contratava o Chitãozinho Chororó ganhava. Quem contratava o Eduardo Costa já ficava meio assim, né? Então, não querendo Agora desmerecer nenhum dos... muita coisa migrou para a internet, né? Para rede social, para sites. E continua sendo papel do cartório eleitoral, junto com o Ministério Público, Polícia, Militar, Civil, essa fiscalização, tanto de gasto, né, quanto de fiscalização mesmo em si, Isso. né? De cumprimento de normas, né? Desses abusos. É Isso. papel, numa eleição municipal, é papel dos cartórios, né? Essa fiscalização. Sim. É o chamado poder de polícia do juiz, né? O Isso. juiz ele pode coibir abusos ali instantaneamente, né, de ofício, que a gente fala, né, sem ser provocado, né, e pela própria fiscalização, né. Existem algumas situações que isso pode acontecer, né. Enfim, o processo é todo garantido pela Justiça Eleitoral, e eu adoro trabalhar na Justiça Eleitoral. Eu me sinto assim, você perguntou o meu sentimento, né, em trabalhar na Justiça Uhum. Eleitoral. Justiça Eleitoral, eu me sinto assim, como uma pessoa que pode garantir ali para o cidadão que está tudo certo, sabe? Que ela está escolhendo realmente quem ela quer e que vai ganhar o que o povo escolheu, sabe? Isso para mim é muito importante, porque dessa forma eu participo de uma verdade, pelo menos, que a gente tem aí, que é a escolha do povo, né? Hoje está tudo tão duvidoso, né, Ju? A gente tem É, dúvida de tudo que aparece na internet e tudo mais, né? verdade. Sandro, a gente tem uma pergunta aqui do Laedson Rômulo Rodrigues Macedo. Ele falou o seguinte: boa noite, doutor e doutora. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que pode e não pode para os pré-candidatos sobre propaganda eleitoral, o poder do eleitor nas eleições e as ações cabíveis? Acho que é AIGE, ele colocou AIC, né? Mas acho que é AIGE e AIME. A AGE e a AIME são duas ações próprias aí, né? Bem cabulosa a De, pergunta. ele está querendo entrar. Eu pedi para não fazer perguntas capciosas, aí, mas eu acho que não É, adiantou. Eu acho que estou perguntando só porque eu disse isso. Mas, enfim, às vezes a gente a vai AGE, montar um curso, um mini curso, e a gente lança, marca o pessoal, e é a mais AGE fácil. Aí já há emissão ações eleitorais próprias, né, daquele artigo 22, é isso, da lei complementar, 64,90. da lei 64, né, da lei das Uhum. inelegibilidades, né? A ação de investigação judicial eleitoral é para investigar, né, os abusos, né, o abuso de poder político e econômico, salvo engano aí. Hoje tem outros abusos também que podem ser investigados por ela. A ação de impugnação de mandato eletivo, que também investiga esse tipo de abuso, né? Olha, o que pode e o que não pode, eu não vou arriscar falar, não, porque eu não estudei ainda a resolução das propagandas, né? O que eu posso dizer é o seguinte: a gente tem zelado aqui
em Lagoa Santa, onde eu estou aqui, né? Os políticos já estão brigando aqui, então a gente já está zelando pela lisura das eleições, né? Tanto em pesquisas eleitorais quanto em representações onde estão ocorrendo aqui esses abusos contra a mulher que eu falei aí, né? Enfim, são processos sigilosos, eu não vou falar por causa da ética que eu tenho que ter, né? Mas só posso dizer que já está acontecendo. Então, de qualquer forma, todas essas resoluções, o que pode e o que não pode, eu recomendo aí à população, né, a entrar lá no site do TRE de Minas Gerais, procura aí TRE-MG pode não pode, que do vai TSE também, TSE né? também, né, vai aparecer lá uma cartilha bem didática para que o eleitorado possa verificar o que pode e o que não pode nas eleições. Né? Isso muda muito, muda sempre, todas as eleições muda, né, Ju? Teve época que podia cavalete, hoje não pode mais cavalete, teve uma época que podia outdoor, hoje não pode mais outdoor, né? Então, tem várias nuances aí e sempre está mudando, né? Então, a gente deixa para pegar essas especificidades mais próximo da eleição para ficar fresquinho, para a gente poder fazer tudo direitinho. E eu quero dizer mais uma coisa, existe o aplicativo Pardal, que você pode baixar aí na sua rede, na loja de aplicativos do seu celular, para fazer as denúncias. Né? A denúncia pode ser anônima lá no aplicativo, você marca que a denúncia que você quer que seja anônima, apesar de você ter que preencher os seus dados pessoais, a denúncia vai chegar lá no processo Ficou judicial oculta. eletrônico, oculta lá para nós até, né? Então, pode tirar uma foto lá com o celular da irregularidade e mandar lá para o cartório eleitoral. Quando você programa lá qual a zona, já aparece aonde que vai cair essa denúncia lá para a pessoa, né? E entre outras denúncias também pode ser feito por Ministério Público, né? Tem algumas ações que são próprias de partidos políticos, Ministério Público, né? Que nem sempre o eleitor pode fazer, né? Mas candidatos, Ministério Público, partidos políticos, federações, né? Elas podem estar representando aí ou, né, entrando com as ações próprias contra o outro candidato que está cometendo os abusos. Exatamente. Eu respondi tudo que você perguntou, Ju? Deixa eu só contar uma coisa aqui de eleitor, também fui esquecendo. O poder do eleitor nas eleições, eu acho que tem a ver com o que você disse, né? Sobre o pardal, sobre Exatamente. essas denúncias, né? Sobre fiscalizar. Eu acho que o maior poder do eleitor é o voto dele, na minha opinião, né? Exato. Ele Esse é o valorizar o principal. voto, pesquisar sobre o candidato, a candidata. Na minha opinião, o maior poder é isso, né? Esse é o maior poder do eleitor, mas ele também pode fiscalizar, né? Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo Deve. boca de urna, aqueles candidatos que espalham papel? Esses candidatos vão respeitar você quando eles estiverem lá no poder? Esse candidato que compra o voto, ele vai respeitar você quando ele estiver no poder? Né? Esse eu acho que é uma questão que a pessoa tem que perguntar para ela mesma. Né? Se ele está dando ali um saco de cimento, ele vai continuar dando? Né? Na verdade, os candidatos eles têm que, quando entram no poder, quando eles viram os nossos representantes, eles devem fazer programas para que isso seja para todos, né? E não só ali dar um agrado para o eleitor para aquele momento ali, porque isso aí está totalmente errado, né? E a gente sabe que esse candidato que faz isso, ele não é bom, ele é criminoso. Verdade. Então acho que a gente respondeu. A gente, falando sobre essa questão do papel da justiça eleitoral, foi interessante essa questão do papel do eleitor, né? Que a gente está tudo na população que envolve o objetivo da justiça eleitoral é satisfazer esse anseio da população, né? Que é ser representada. Sim. Né? E desde que você entrou na justiça eleitoral, você viu, a gente estava falando, né, sobre o
como mudou a visão da justiça eleitoral. Além disso, mais alguma mudança significativa que você tenha sentido? Aqui a gente começou a desenvolver muitas parcerias, assim, eu entrei em 2006 mais ou menos na mesma época que você, né? A gente não tinha muita, né? E a gente começou a perceber a necessidade de desenvolver mais parcerias com órgãos públicos, com entidades privadas. Você, alguma coisa assim, além disso, também, que eu acho que, pelo menos como é TRE de Minas, eu acho que você deve ter sentido essa necessidade, né? Sim. Ô, Juliana, você está falando desde quando eu entrei na Justiça Eleitoral quando eu trabalhei na Justiça Eleitoral como voluntário ou quando eu entrei oficialmente? Mas eu vou falar dos dois, porque Aham. eu vi a urna de lona, eu vi contagem de voto de papel. Então, essa Nossa. para mim foi a maior mudança, né, que eu vi na Tá. Justiça Eleitoral no Brasil inteiro, a urna eletrônica. Né? A gente tinha mapas de votação de papel, a gente tinha que preencher uns mapas gigantescos, assim, eles eram como se fosse uma televisão de 40 polegadas, hoje de 30 polegadas, onde ali lançava-se todos os votos de todos os candidatos para fazer uma planilha manual. Né? Eu peguei isso aí ainda, e a transmissão só dessas planilhas que era feita de forma computadorizada. Né? A gente transcrevia para um sisteminha do TSE, lá nos computadores da Justiça Eleitoral, e enviava. Isso eu era voluntário ainda. Eu morava lá em Ouro Branco, e lá em Ouro Branco eles me convocavam para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, depois que o Afonso me deu aquele livrinho, o Afonso era o antigo chefe de cartório lá, eu gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa. Ele me deu aquele livrinho que a gente recebe todo ano com a legislação, né? Ele me emprestou aquele livro e falou assim: vai estudar para o concurso da Justiça Eleitoral que vai ter. Aí eu falei: ô Afonso, obrigado. Aí eu fui estudar e passei, né? Nossa Senhora, que Devo ao bom. Afonso essa obrigação. E o Afonso, ele depois aposentou e tal, conheceu outros amigos. E muitas mudanças vieram, né, na justiça eleitoral. A informatização ficou cada vez maior. Né? Hoje, os nossos sistemas, aí, o sistema Infodip, que é o de direitos políticos, né, onde a gente já vai. Todas as pessoas que não podem votar já vão direto lá para o Elo, né? Eles já são lançados automaticamente. Isso, né? O título, como O ele é Elo, feito que é mesmo, o cadastro eleitoral. é o Elo, desculpe, gente, o Elo é o nosso cadastro eleitoral. A gente tem o nome nele de Elo, né? E ele é a ligação ali entre todos os sistemas da urna, ele é um dos principais, né? Então, hoje a maioria dos sistemas são interligados lá para que a gente possa fazer isso mais facilmente, né? Mas até mesmo a confecção do título, o título ele era enviado. Você pediu para eu contar uma curiosidade, vou contar aqui. Eu trabalhava no fórum lá de Ouro Branco, os títulos eram feitos manualmente, assim, a gente preenchia como é que chama? Fato, relatório RAI, né? A gente, requerimento de Aham. alistamento eleitoral. Era um relatório, não era no computador hoje, igual é hoje. Aí a gente mandava lá para o TRE, aquele monte lá do mês ou da semana, e depois eles mandavam para a gente um bolo de título assim, sem cortar. E eram 3 títulos por folhas, aquelas folhas de 132 colunas, né, impresso em papel moeda o título, né? Aí lá Ó, no TRE eles imprimiam o nome das pessoas e tal, aquele título verdinho, né? Então, uma vez o Afonso chegou para mim e falou assim: ô Sandro, leve isso aqui lá na gráfica e pede eles para cortarem assim na máquina. Né? Tem uma máquina lá que corta o bololô de papel toda uma vez. Aí eu levei lá, né? Na hora que eu cheguei na gráfica, eu virei pro dono da gráfica e falei assim: aqui, eu quero que você copie isso tudo para mim, faz igualzinho. Aí ele olhou assim com o olho arregalado, eu não tô brincando, só para você cortar ele para mim. Aí ele cortou lá na máquina e foi embora. Mas é uma curiosidade, quando eu não era da Justiça Eleitoral ainda, eu fiz essa brincadeira com o dono da gráfica, ele ficou meio assustado. Mas, enfim, isso também se modernizou e vários processos se modernizaram. Hoje você perguntou de parcerias, a gente tem uma parceria aqui para distribuir urnas. Aqui tem como é que chama? Parque de material aeronáutico,
onde a aeronáutica tem um quartelzão aqui, né, um QG, vamos dizer assim. E a aeronáutica é nossa parceira nas eleições já há muito tempo, aqui antes da minha chegada. E a gente conta com a aeronáutica para levar, no dia das eleições, as urnas para os locais de votação. Então, Mas de é avião? montado um aparato. Hã? De avião? Não, não, de ônibus. Aqui a gente só a gente é um. Nós somos um município só, né? Só o município de Lagoa Aham. Santa. Então, no dia da eleição, a aeronáutica, para os ônibus delas, vans e as viaturas dela, lá na porta, onde era no fórum, né? Agora vai ser em outro lugar, para todos esses veículos lá na porta do cartório eleitoral, e eles recebem as urnas da gente e levam para os mesários, no dia da eleição mesmo. E Isso é muito importante. isso é uma coisa muito bacana, porque as urnas vão seguras, né? Elas vão com as Forças Armadas, né? Até o local de votação. Aqui em Lagoa Santa, as Forças Armadas não tinham motivo nenhum para contestar isso. Inclusive, a gente, né, chama também as Forças Armadas aqui para participar da carga das urnas e tudo mais, né? Hoje, eu não sei como é que é o processo aqui no Instagram, eu acho que cai com algum tempo aí, né? Mas se cair, a gente volta para falar Agora? mais, É, né? sim, sim. Só para falar pro Qualquer coisa a pessoal gente aí. Se cair aqui, a volta. gente volta, É, viu, qualquer gente? coisa a gente volta. Então, Aham. aqui a aeronáutica ajuda demais a gente. Inclusive, em É 2018 muito ajudou bom. muito, porque havia locais de votações aqui que estavam sem energia elétrica por uma chuva que deu aqui em Minas Gerais para todo lado, né? É No segundo verdade. turno. E aí, quando eles chegaram lá para entregar, eles falaram: oh, não tem energia aqui não. A gente estava com urna 2009, que não era mais moderna, e a bateria dela acaba mais rápido, né? Então a gente teve que providenciar todo um aparato aqui, né? Eu dei sorte que tinha o Estevão do ICMBio aqui, que ajudou a gente com as baterias, né? Ele tinha um sistema fotovoltaico na casa dele. Quando eu fui comprar os cabos, eu encontrei o Reginaldo, que era um eletricista ali no Seu Geraldo, que é uma venda que vende de tudo aqui na Lagoa Santa. E, inclusive, os cabos elétricos que eu precisava, né? Eles tinham lá. Aí o Reginaldo gentilmente se dispôs a vir e ajudar a gente, né? E a gente fica até feliz que a Justiça Eleitoral muda a condição das pessoas até nisso, né? Depois o Reginaldo, que ele ajudou a gente a ligar os cabos lá nas urnas, ele passou a mexer com energia fotovoltaica. E hoje ele mudou a vida dele aí, porque ele conheceu o Estevão e as baterias do Estevão, as baterias gigantes assim que a gente colocava na porta da escola e puxava cabo para todo lado para ligar as urnas. As urnas eu acho que ficariam ali ligadas 40 dias ali naquelas Bom, baterias do Estevão. mas Mas a justiça enfim, eleitoral une mesmo as pessoas, né? A gente convoca mesários que ficam 4 pessoas, né, o dia inteiro. Às vezes não se conhece, pelo menos só nisso já, né, tem isso já também, né? ajuda, né? E a Ou gente vai briga conhecer, ou vira amigo. e a gente vai conhecendo as pessoas e às vezes, como eu disse aí, né, o Reginaldo, às vezes até a realidade da pessoa muda, né? Hoje ele É mexe com isso verdade. aí, ganha o ganha-pão dele com isso, né? É. Respondi? Sim, é um trabalho muito cooperativo também, né, da Justiça Eleitoral, não só o nosso, que depende de parcerias, quanto das pessoas que trabalham, né, com a Justiça Eleitoral. Eu acho assim, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito encantada com o trabalho da Justiça, das pessoas que trabalham, que cooperam com a Justiça Eleitoral, né? Você já foi ó, cooperador, colaborador, você sabe disso, né? Assim, é muita coisa de voluntário mesmo, tem a contrapartida, de folga e tudo, mas acho que não se compara o que a pessoa doa, né? É bem de voluntariado mesmo. Eu fiquei muito encantada, assim, nunca tinha visto isso. Até comecei a me voluntariar mais para as coisas, assim. É muito bacana Mesário, isso. nem se fala, né? Que Sim, fica lá o dia inteiro. E não é só ficar o dia inteiro, acontecem muitas coisas podem acontecer, né? sim, sim. E aí a pessoa resolve, tem que resolver. Muitas vezes a gente não consegue dar o suporte
eficiente, né? Então a pessoa se vira, várias coisas acontecem, né? Então eu acho muito interessante. Da logística de vocês aí, tem alguma coisa assim diferente? Eu lembro assim, uma eleição você até me deu muitas dicas de organizar locais de votação. Eu peguei muitas dicas suas, assim. Eu não tinha esse know-how aí. Assim, a gente fazia, deixava, né? Deixava os próprios mesários organizarem. Eu lembro que você colocava já as entradas, saídas para as pessoas, né? Colocava no mapinha, assim. É, isso aconteceu primordialmente na pandemia, sabe, Juliana? Porque na pandemia a gente viu uma dificuldade em abster as pessoas de ter contato umas com as outras, né? Então, eu resolvi pegar no Google a visão aérea dos locais de votação, né, e fazer ali um mosaico da entrada e da saída das pessoas, né, com setas onde que as pessoas iam ficar, filas alternativas do lado de fora da escola, então ficaria 3 pessoas só na porta da sessão, né, da sala de votação propriamente dito, né? Então a gente tentou fazer isso, né? Na verdade, a gente também imprimiu esses mapas em papel maior lá na gráfica do TRE, né? O TRE tem uma gráfica em Belo Horizonte. A gente pediu para eles imprimirem em papel A3 ou A2, não sei. Enfim. Aí a gente fez as pessoas entrarem por um portão e sair pelo outro, né, para tentar evitar. A gente sabe que é muita gente que vai votar. Na pandemia deu muito problema com isso, né? Enfim, as filas estavam enormes por causa da gente tentar fazer com que as pessoas não entrassem para tumultuar dentro da escola, né? Eu acho que isso foi em todo lugar, né? Foi. E a gente fez o que podia na pandemia, né? A pandemia foi realmente uma coisa que fez a gente se virar mesmo, a gente se virar do avesso, porque até mesmo o contato os correios estavam parados, né? A gente teve que se virar até para intimar as pessoas, Exatamente. né? Então foi uma Uhum. coisa muito diferente. A gente teve que fazer de tudo impossível, né? E dessa forma a gente se superou e até inventamos procedimentos novos aí, né? Esse, por exemplo, acho que deve ter sido uma das coisas que impulsionou o seu projeto, né? Inovador de convocação de mesários, que coadunou com a sustentabilidade, virou uma coisa impressionante, assim. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu projeto, como que foi, como que funcionou. O meu projeto era tentar facilitar ao máximo o envio das cartas convocatórias, né? Já que não tinha correio, a gente teve que se virar aqui pelo WhatsApp. Então, o nosso sisteminha aqui, o Elo, né, que eu já falei dele, ele emite um relatório para a gente de mesários, né? Então, eu joguei isso tudo na planilha, criei links que abriam o WhatsApp com um clique, né? Então a pessoa clicava ali, o nosso auxiliar lá clicava no link, já abria a telinha do WhatsApp aqui e já tinha as cartinhas convocatórias na tela de cima aqui em PDF. Ele só arrastava aqui para o WhatsApp e dava enter, porque o link também já gerava uma mensagem aqui no WhatsApp para que a pessoa soubesse que ela estava sendo convocada, né? Não chegava só a carta convocatória. Aí, beleza. Aí, nessa planilha, a gente ia controlando quando o mesário ele confirmava para a gente. Quando ele confirmava no WhatsApp, a gente ia lá, já colocava em verdinho, né, pedia para ele confirmar no sistema da Justiça Eleitoral, porque na carta da convocatória vai em código lá para a pessoa digitar na internet, e aí chega para a gente aqui pelo sistema que a pessoa confirmou o recebimento da convocação, né? Então, dessa forma, a gente usava tanto o WhatsApp quanto o sistema da Justiça Eleitoral para convocar, para confirmar, e aí a gente ia colocando
para aquelas pessoas que já tinham recebido a cartinha, mas não tinham confirmado, uma cor específica, por exemplo, laranja, na linha dela da planilha, né, do Excel. Uma planilha com mais de 700 linhas, né? Aí, quando ela confirmava, a gente colocava verdinho, né? E assim ia, preto para quem era vermelho, para quem era substituído, preto para quem não podia participar, nem respondia, tal. Aí depois, no final, eu só filtrava tem um filtro no Excel, né? A gente filtrava essa planilha pela cor verde, todos os verdes ficavam para cima, pelo número da sessão, todas as sessões em ordem numérica para cima, e pelo cargo, né? Presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Então, eu fazia esses 3 filtros e aí ficava pronta a planilha ali, toda verdinha, né? Isso possibilitou também que a gente importasse esses dados para o telefone Android que tem no cartório eleitoral. O que isso facilitou? Eu pegava ali, já tinha, no contato da pessoa, já tinha o nome, a sessão, o local de votação, o número do título e o telefone dela. Então, quando alguém mandava uma mensagem no WhatsApp para a gente ou ligava lá para o cartório, a gente priorizou a utilização pelo WhatsApp, tá? Quando alguém comunicava com a gente falando que o mesário faltou, não precisava da gente ver quem que era, não. A gente ia lá no contato, digitava o número da sessão dele, né? Ah, faltou aqui na sessão tal, faltou o mesário. A gente só digitava ali o número da sessão no telefone celular e já aparecia o contato do mesário, né? Que faltou. A gente ligava para ele, oh, você não vai trabalhar, não. O que aconteceu? Ah, eu estou gripado e tal. Então a gente já mandava o substituto lá para a sessão, né? E também facilitou a criação dos grupos do WhatsApp por essa importação, né? Eu pesquisava lá presidente, aparecia todos os presidentes assim no WhatsApp, eu só ia colocando eles dentro do grupo de presidente, rapidinho ali eu colocava, aqui são 165 sessões, na última eleição foi isso, eu dava 165 cliques e já julgava, não precisava ficar procurando nome por nome, entendeu? Uhum. E aí eu fazia o grupo também do primeiro mesário, o grupo do segundo mesário e o grupo do terceiro mesário. Aí o que isso facilitou? Né? No dia da eleição, a gente ligava, nesse WhatsApp do cartório, a gente ligava 4 computadores, né? E todas as perguntas eram respondidas pelo WhatsApp. O mesário já mandava, ó, tem alguém aqui que está precisando saber a sessão que vota. A gente já abria lá e já consultava a pessoa, dava problema na urna. Olha que interessante. Na última eleição ocorreu um problema que a urna dava um bug lá, que ela ficava com um escrito na tela e era só reiniciar ela, né? Era um problema de software, e isso não gerou nenhum problema do voto efetivamente, né? Porque os votos foram todos registrados, a gente sabe disso que a gente testou lá, né, e tal. Então, esse bug aí, quando dava esse bug, a gente já sabia o procedimento, então a gente recebeu a foto lá do mesário, deu esse bug aqui. Aí já replicou para os outros grupos, ó, se der esse bug aqui, vocês só vão ligar e desligar e ligar a urna. Então, isso evitou retrabalho e congestionamento dos meios de comunicação do cartório eleitoral, né? Isso foi ótimo para a gente também. E isso economizou também em papel para emissão de certificados dos mesários, né? A gente enviava tudo pelo WhatsApp, agilizou tudo, né? Sem falar na economia de papel e dinheiro. Aqui em Lagoa Santa foi mais ou menos uns R$6.000 por turno de eleição. Não, deixa eu ver aqui. É a postagem, né? A gente intima o mesário só um turno. R$6.000 por eleição com envio de cartas. Se isso for replicado no Brasil inteiro, dá 13 milhões de reais. Sem falar a impressão de 2 milhões, aproximadamente, 2 milhões de folhas de papel, só em cartas convocatórias. Fora os certificados de mesários, né, que também vão dar esse número aí, mais ou menos 2 milhões. É uma declaração e uma certidão. Então, vão ser 4 milhões de folhas de papel. Aí totalizou já 6 milhões de folhas sem ser impressas, né? Aí, por isso, até mesmo a sustentabilidade, né, que você falou aí no começo. Com certeza. Né? Tem que contar que, às vezes, também tem que fazer alguma diligência com servidor de cartório, oficial de justiça, que também é custo, né? Sim,
tudo isso, acabou tudo isso, porque todo mundo hoje tem WhatsApp, né, Juliana? Então, a gente fazendo pelo WhatsApp, acabou com tudo isso, né? Uhum. Nossa, muito interessante. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Porque não foi só assim, enviar, fazer a carta, porque isso é fácil. Acho É, que essa ideia, assim, fazer a carta, mandar no WhatsApp e mandar para o mesário, né? Foi todo um controle feito no, sim, né, é, no informatizado mesmo. Que por exemplo, teria que pegar seu modelo para fazer, porque eu dou conta de pegar a carta em PDF e mandar no WhatsApp. Esse controle aí já é é diferenciado, né? mas E facilita esse, demais o trabalho, porque eu não sei se para quem não trabalha assim com essa convocação é muito trabalhoso, toma muito o tempo grande parte do nosso trabalho, né? sim, E aí, numa eleição municipal, a gente tem julgamento de registro de candidatura, que é muito corrido, que propaganda, acompanhar propaganda, instrução de processo. Então, assim, se a gente facilita essa convocação de mesário, né, todo esse processo é muito melhor. inclusive, inclusive tem uma outra facilidade que eu esqueci aqui, são todas as coisas que você pode tirar dessa planilha, o material do mesário, por exemplo, você faz uma mala direta com essa planilha, sabe? Então, ela possibilita que a gente utilize um modelo padrão para fazer material para todos os mesários, crachá, por exemplo, né? Já está pronta a planilha lá, a gente só programa um crachá de modelo e já vai impresso, todos impressos. Não imprime mais etiqueta também não. Né? Acabou a etiqueta, imprime direto Aham. no próprio crachá da Justiça Eleitoral, que ele é maiorzinho assim, passa na impressora. Tá? Então, foi ótimo. Carta, o dinheiro. Hoje a gente não usa mais o dinheiro do mesário, né? É um É, ticket, né? A gente dá para ele digital, né? Outra coisa que foi modernizada também, né? Enfim, são várias e várias coisas aí que a gente vem modernizando nesses anos todos na Justiça Eleitoral para tentar melhorar, né? impressionante, parabéns mesmo. Muito Obrigado, querido. Eu merecido esse quero prêmio, passar isso para todo mundo e eu esqueci tá? até de falar o seguinte: lá em Brasília eu tive contato com o pessoal da inteligência artificial da Bahia, né, que inventaram aí a inteligência artificial que vai julgar processos, Uhum. né, que vai analisar o processo, minutar, né, vamos dizer assim, não vai julgar, ele vai minutar o processo e também com o pessoal lá de Pernambuco, que inventaram uma ferramenta que fica caçando fake news na internet, no antigo Twitter, hoje X, né? Eles inventaram essa ferramenta que ficava Interessante. caçando as fake news lá. Isso tudo com inteligência artificial. E a gente está conversando aí para que esse envio de cartas aí de convocatório seja automatizado também. Inclusive a confirmação. Então a gente não vai precisar ficar mais arrastando cartinha aí. Não sei se vai dar para fazer nessa eleição, mas na próxima talvez sim, né? Mas esse meu sisteminha aí tá disponível para todo mundo aqui. Inclusive já tem alguns colegas pedindo. Eu estou só esperando o pessoal aí da inteligência artificial a gente conversar para ver se vai ser possível e, né, a gente poder disponibilizar isso para todo mundo aí, todos os cartórios. Vai agilizar muito. Muito interessante. A gente vê assim muitos procedimentos, muitos projetos inovadores assim na Justiça Eleitoral, que é um órgão público que tem toda uma burocracia que não deixa de existir em órgão público, né? A gente vê que às vezes para ser desenvolvido, às vezes a pessoa desenvolve no âmbito dela ali, como você fez, aplica, mas depois para replicar tem um pouco de dificuldade, né? Às vezes até entre os próprios colegas. Você sentiu alguma dificuldade para desenvolver esse projeto, para replicar, algum tipo de pressão? Veja bem, eu senti dificuldade, porque eu não tinha experiência nenhuma em Excel. Né? Eu sabia o que era possível com Excel. Eu tive a ajuda de uma grande amiga aqui de Lagoa Santa, Ana Luísa Horta. Ela me ajudou com algumas fórmulas de Excel e foi muito bacana. Até, né, eu sou muito grato a ela por isso. E ela me ajudando com essas fórmulas de Excel,
ela está até me devendo uma fórmula, eu falei com ela hoje, ela está me devendo a fórmula do batimento das planilhas, porque eu posso gerar uma planilha de confirmação do eleitor no sisteminha, e com essa planilha minha eu fazer um batimento, ele já preencher de verdinho ali Nossa, todos os que confirmaram. Né? Isso demanda uma fórmula que nossa, nem ela está conseguindo Deus. lá. Mas, aparentemente, assim, parece complicado do jeito que eu estou falando, mas não é complicado. Depois que a pessoa está operando ali, ela vai conseguir fazer aquilo ali rapidinho. Né? Demora mais ou menos aí 1 minuto para intimar 4 mesários. Então, se eu tiver 165 sessões aqui e não parar de fazer, eu faço tudo isso em 165 minutos. É claro que isso é humanamente possível, por isso que a gente está tentando a inteligência artificial. Eu tive, sim, resistência também de colegas, né, para que, porque eu ia ter que desenvolver isso, né, mas também isso facilitou em outros momentos, né, como eu te disse aí na mala direta. Então, eu vejo que há uma resistência muito grande das pessoas que não têm conhecimento em informática em fazer esse tipo de coisa, mas é só ela aprender que vai dar, gente. Eu estou aqui para ensinar, sempre tenho disponibilidade de ensinar, mas infelizmente muita gente tem resistência, né? Então eu tive sim muita resistência de autoridades e de colegas para fazer isso, mas fazendo deu certo, né? E aí o TRE já está até amanhã eu vou fazer uma reunião com o TRE para verificar aí a possibilidade da gente fazer o robozinho também. Tem um colega lá do TRE, o Gleison, que é da informática. Eu conversei com ele, ele esteve lá em Brasília, um profissional competentíssimo, de alto nível de conhecimento, sabe? Eu vou conversar com ele ainda. Talvez essa iniciativa de automatizar fique também somente aqui em Lagoas, aqui em Minas Gerais, para desenvolvimento. Claro que a gente passa ela para todo mundo que quiser, no Brasil inteiro, isso aí não é problema, né? A gente tem um trabalho colaborativo muito bacana, né, Ju? Todos os TREs, eles colaboram entre si, e isso é o que faz também o sucesso do nosso trabalho, né? Essa colaboração toda aí, o que é importante. Então, na última eleição, eu não tive, foi muito tempo mesmo de ficar ensinando para o pessoal como é que fazia, porque isso ia me demandar muito tempo, né? Mas eu vou tentar fazer um passo a passo e mandar para o pessoal, pelo menos, as planilhas com as fórmulas prontas, né? Para elas poderem copiar, né? E assim agilizar o trabalho delas, caso o robozinho não saia. Muito interessante. Então, eu acho que agora a gente já falou muita coisa, né? Assim, para encerrar, quais são assim, as expectativas para essas eleições agora municipais de 2024? A gente saiu de uma pandemia, né? Que a gente teve uma eleição diferente, agora voltou com tudo, a gente passou por um fechamento de cadastro que foi bem puxada, pelo menos assim, como o anterior, foi light, né? Assim, não teve aquelas filas, pelo menos aqui em Capinópolis não foi fila, né? Dessa vez voltou ao normal. Então, quais são as expectativas para essas eleições municipais em Lagoa Juliana, Santa? sempre as eleições municipais são mais difíceis, né? Porque a gente tem que julgar os processos todos de registro de candidatura, avaliar as prestações de contas, né? Posteriormente às eleições, os prazos são muito curtos, né? Porque o registro de candidatura ele vai sair ali em agosto, não é isso? Julho, agosto, como é que é? Eu não lembro. 15 de agosto, 15 de né? agosto, isso, 15 de agosto, e a gente tem um período muito curto para julgar esse registro de candidatura. Enquanto o candidato não tiver a conta bancária, né, aberta, ele não pode começar a fazer a propaganda. Né? Então, isso tudo demanda aí um trabalho muito rápido nosso, né? Inclusive a automação com a inteligência artificial está chegando aí para fazer isso também. Tá? Já estou te falando lá, o pessoal da Bahia está avançado nisso.
Tem também as prestações de contas para a gente diplomar os candidatos eleitos, né? A gente tem que julgar essas prestações de contas. As filas, eu acho que elas são uma coisa bem complicada mesmo, mas esse ano eu acho que não vão ter muitas filas, Há apesar, uma né, de que preocupação tão grande, né, com essas filas. as filas é uma dificuldade maior que a população, né, tem em votar, principalmente as pessoas mais simples, né, elas têm uma dificuldade na ordem do candidato ali. Esse ano são dois candidatos, né, o vereador e o prefeito, creio eu que nessa ordem, como sempre, né, então a pessoa vai votar ali primeiro para vereador com 5 números, dá o confirma e depois para prefeito com 2 números. Então, a pessoa, às vezes, ali que não tem muita instrução, ela acaba se confundindo, ela acha que ela vai votar primeiro para prefeito, e isso que eu acho que gera aí o problema, sabe? Mas as expectativas são as melhores, né? Enfim, eu acho que a gente pode confiar bastante aí na Justiça Eleitoral para isso, né, Ju? Eu queria ainda falar de uma outra coisa, né? Eu queria chamar os servidores, os colegas todos aí a lutarem contra o assédio moral. Até dediquei o prêmio lá aos assediados, porque a gente tem visto que as pessoas têm medo de denunciar, né? A gente não pode ter medo. Existem vários tipos de violência, né, contra as pessoas, contra os servidores, não só contra os servidores, né, mas o assédio acontece das mais diversas formas, né? Eu estou aqui com a resolução 351 do CNJ aberta aqui, né? Ela tipifica o assédio moral em violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, podendo se caracterizar pela exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras suscetíveis de causar sofrimento, dano físico ou psicológico, né? Então, essas condutas na organização aí, organizacionalmente falando, elas são um processo contínuo de condutas abusivas e hostis, né? Amparado por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que visam obter engajamento intensivo ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio de desrespeito aos seus direitos fundamentais. Né? Na verdade, o bullying, a discriminação racial, a discriminação de gênero, todo tipo de violência moral, né, contra a pessoa, a violência verbal contra a mulher, ela está inserida no assédio moral, aí, na minha opinião. Né? Tanto é que aqui na norma também do CNJ tem que discriminação compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Então, quer dizer, todo tipo de discriminação é assédio, né? Então, é uma falta de respeito, pois somos todos iguais, né? Eu tenho sofrido muito assédio, enfim, não quero falar isso aqui especificamente de mim, né? Só falar que eu tenho sofrido, estou sofrendo e eu vou lutar contra isso tudo, tá? E não é vergonha a gente falar isso, né? Teve um ano que eu entrei em crise aqui, eu me dissociei, como a minha namorada é psicóloga, ela falou que eu tive uma dissociação cognitiva, eu me dissociei da realidade aqui, tive uma crise, não tenho vergonha de falar isso, porque foi em cima de abusos que eu sofri de autoridade,
né? Eu tive um estresse traumático. A gente tem várias definições para tratar esse tipo de coisa que aconteceu comigo. E eu, depois disso, embarquei e estou chamando os colegas a me procurar para a gente fazer uma comissão externa, né, para a gente cobrar dos entes públicos, expor os entes públicos que cometem esse tipo de violência, né, porque a gente tem uma coisa que se chama compliance, que é como as pessoas veem aquela entidade, né? Então, os entes públicos hoje eles têm que se atentar a esse tipo ao compliance também para atender a todos os anseios da sociedade civil, né? Respeito ao trabalhador, às condições deles, são essenciais, né? E a gente que é servidor público da justiça, eu, por exemplo, fico muito triste e indignado quando não há uma seriedade da justiça e um corporativismo das autoridades em se manter assediadores e violar os direitos, né, dos seres humanos, a dignidade dos seres humanos prevista na Convenção, na Convenção de Direitos Humanos, né, que o Brasil é signatário aí, e violar isso dentro da Casa da Justiça. Nós somos a Justiça Eleitoral. Os magistrados, os promotores de justiça, os servidores têm que dar o seu exemplo de respeito uns com os outros e saberem que, enquanto autoridades, sendo ou não autoridades, tem que ter o mesmo respeito, porque, enquanto seres humanos, nós somos todos iguais. Né, Juliana? Então, eu agradeço o espaço de você me permitir falar isso, né, porque é uma coisa muito importante. Vamos nos unir, tá, senhores servidores aí? Tenham medo, não tenham medo, não. TRE Minas Gerais lançou aí uma pesquisa. Vamos responder a verdade. Inclusive, colegas aí que foram assediados me perguntaram, falaram para mim, eu fiquei com medo. Não, vamos nos unir e vamos responder o que é verdade. Não estou pedindo para maquiar, para contar mentira lá, meter o ferro à toa. Não, não é assim. Né? É para contar mesmo o que já viveu. Eu conheço várias pessoas aqui, se não N pessoas de altíssima competência que viveram e vivem assediados e por isso estão ficando doentes, estão tendo um rendimento muito menor e isso também afeta a justiça eleitoral como a excelência do trabalho dos servidores. Né, já é um trabalho estressante, né? Assim, principalmente ano de eleição municipal. Então, acho de extrema importância mesmo. Que bom que está tendo esse apoio seu. Totalmente, Ju. E as pessoas podem me procurar aí no Instagram, que eu dou o meu número privado aí para poder entrar em contato comigo. Já tem, depois que eu fiz a declaração lá no prêmio, lá em Brasília, quando eu recebi o prêmio, que era, eu dedicava esse prêmio aos assediados, né? Muitas pessoas, eu acho que umas 8 já me procuraram para saber como cessar o assédio moral. E como cessar é muito difícil, sabe? Nem eu estou conseguindo. Então, tá complicado. Cada vez que a gente luta mais, que a gente mostra que a gente não vai abaixar a cabeça, eles tentam bater mais na gente. Eles vêm com outras armas, né? Os assediadores, que eu digo, né? Vêm com outras armas tentando derrubar a gente. Mas a gente não pode permitir, não, porque a gente tem vários exemplos aí na história do mundo, né? Que as pessoas deram a vida por uma causa. Eu vou fazer isso. Saibam os senhores abusadores aí que eles arrumaram uma pessoa persistente e que vai dar problema para eles. Tá certo, Sandra. Olha, então, assim, eu quero te parabenizar mais uma vez pela sua iniciativa, né, de proteger os abusadores. Boa sorte nessa sua empreitada, e se proteger também. Parabéns pelo seu projeto inovador. Nossa, impressionante mesmo, parabéns mesmo. Obrigado. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, no meu nome, em nome da Transparência Eleitoral.
As portas estão abertas da transparência eleitoral. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada. É um Até o prazer, Ju, próximo. estar aqui. Sempre estarei disponível para falar aqui do processo eleitoral, do assédio moral, de tudo que for necessário, que esteja ao meu alcance, ao meu conhecimento, tá? Não só aqui, mas em qualquer meio de comunicação que esteja disponível aí. Eu fico muito feliz que o prêmio, para mim, não foi o principal, sabe? O principal é poder ajudar os colegas, é poder participar da melhor maneira possível e graças a Deus eu ganhei voz, né? E essa voz eu vou usar por uma causa, de verdade, sabe? Por essa causa do assédio e sem deixar ajudar os colegas do trabalho. E estou aí para isso, viu, gente? Vamos contar comigo aí, contem uns com os outros, procurem as pessoas, não deixem de erguer a cabeça e dar o grito, porque o brado é forte e retumbante. Que bom. Então, obrigada a todos e todas que estão aí presentes, nos assistindo. Até mais, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.